Vocês viram que eu apresentei no início do programa hoje com a gente a endocrinologista, a doutora Tassiana, enfim, da Alvarenga. Sempre um prazer. Carol. Doutora, você é pequenininha e aí hoje você tá hoje eu tô escondida aqui. Tamanhinho da nossa ilustração. A doutora vem lá de Minas e sempre que tá em São Paulo, vem trazer esse conteúdo brilhante aqui pro Você Bonita, com pautas muito legais, muito bem ilustradas. Beijo pra nossa Juju. E o tema hoje é aquele que vocês mais amam, né? Vamos falar de menopausa, mas a doutora vai trazer informações sobre perimenopausa. Exatamente. Perimenopausa. Antes da menopausa. Antes da última menstruação. Tá, e tudo que acontece ali até o último óvulo, enfim. Perfeito. E o que acontece, Carol? Olha que legal. Aqui tá a mulher 20, 30, 40, 50, 60 e 70. Tá. E os ovários, que são as fábricas produtoras de estrogênio, ele vai diminuindo o nível de estrogênio à medida que a mulher envelhece. Tá. E eu gosto de explicar para minhas pacientes que elas falam, mas que bendita que é essa perimenopausa? Imagina que o nosso corpo é um carro e que ele entrou na reserva. Tá. A gasolina ainda não acabou, o carro tá andando. Entendi. Mas ele tá na reserva e a gasolina pode acabar. Quando a gasolina acaba, é a última menstruação. E o carro na reserva é essa perimenopausa. Puxa, foi boa a analogia. Foi boa. Que geralmente ela antecede a menopausa em 3 a 7 anos. Tá. Então vamos pensar, uma mulher que entrou na menopausa com 50, com os 43 ela já começou a perimenopausa. E ela não foi tratada como ela deveria dos 43 aos 50. Entendi. Então a mensagem que a gente quer trazer para as mulheres, 43 mais, 40 mais, que estão cansadas, sem libido, sem energia, oscilando muito o humor, sem lubrificação. Podem estar na perimenopausa e já merecer o tratamento. Não precisa esperar a gasolina do carro acabar o motor fundir. Entendi. Ai, maravilhoso, doutora. Vamos colocar, então, a gente preparou uma tela aqui dessas fases pra gente entender essa condição hormonal também, que é bem interessante, as queixas, né? Você citou algumas aqui de cansaço e tal, mas olha lá. Fase número 1, doutora, ciclo menstrual torna-se mais curto, mas ainda é regular com a ovulação. Perfeito. Então imagina aquela mulher que ela menstrua de 28 em 28 dias e o ciclo começa a acontecer de 21 em 21. Tá. Então o ciclo, ele é regular, mas ele tá mais curto. Ele durava 28 e tá durando 21. Sinal de alarme. Tá. Pode ser o primeiro sinal da perimenopausa. Depois, fase 2, ele começa a ficar irregular. Um mês vem com 21, um mês vem com 24, um mês não vem. Tá. Então o ciclo ele vai se tornando cada vez mais irregular, até que ele começa a falhar. A mulher menstrua de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Entendi. Até que vem a última menstruação. Então esse é o período da perimenopausa. Só que muitas vezes a gente só se apega à menstruação e nessa fase tem várias outras coisas acontecendo. Sem dúvida. Essas mulheres podem estar tendo calorões, aqueles fogachos, aquele suor que sobe para a cabeça e que acorda a mulher à noite, ela fica cansada, no outro dia não vai treinar. Entendi. E uma coisa que eu sei que você adora e que eu trouxe são as mudanças no cérebro da mulher que acontecem. Jura? Nessa fase. Lembra do nosso hipotálamo, que é o centro controlador do apetite? Sim. O hipotálamo, ele sente essa baixa progressiva do estrogênio. Então, o nosso cérebro sente. E essa mulher começa a ter falhas de memória. Querem falar uma palavra e não vem, que é o que a gente chama de brain fog, que são as névoas cerebrais da menopausa. Isso é um perigo para uma apresentadora de programa ao vivo que faz um programa de improviso assim, né? Exatamente. Doutora do céu, continua. E Carol, olha o que acontece. Meu Deus, falta de memória não dá. A mulher, em todo esse período aqui, que como eu te mostrei, pode durar até 10 anos, ela começa a perder músculo e a ganhar gordura. E por o cérebro tá meio maluco, por essas oscilações do estrógeno, ela tem mais fome. Entendi. Então ela começa a beliscar coisas gostosas. Então olha quão desafiador é este período. E que se a gente intervém precocemente, não, é perimenopausa, eu já vou começar o tratamento. Essa mulher, ela passa de uma forma muito mais suave. Do que?
por todo esse processo. Eu tenho uma pergunta importante, doutora, que é o seguinte. A gente tem o hábito e a necessidade, muitas vezes, de olhar os exames e ver resultados dos exames. Você sabe onde eu vou chegar, né? Perfeito. E aí você olha no exame, aí você vai, de repente, em tal médico e fala assim, não, tá tudo bem, tá dentro da faixa ali que tem que estar e tal, da idade, tá tudo normal. Então hoje, vocês tratam a clínica e a queixa ou o exame tem que bater com essa clínica? Na perimenopausa, na fase da reserva da gasolina do carro, os exames são todos normais. Então, o diagnóstico de perimenopausa não é laboratorial, é clínico. Então, chega uma mulher esgotada, exausta, sem libido, sem lubrificação, com calorão, fogacho acordando a noite toda. E com o FSH e o LH, que é o hormônio que faz o diagnóstico da menopausa, normal. Então, muitas vezes, essa mulher ela é resumida, seu exame está normal e não recebe o tratamento. Então, tem que tratar a clínica, Exatamente, né? a clínica. Queixa da paciente. E é importante também a gente lembrar que a mulher moderna, como nós duas, ela pode estar cansada também por outros motivos. Sem dúvida. Por uma sobrecarga de trabalho, a geração sanduíche. A gente cuida de filho e dos pais, muitas vezes. Então, nem todo cansaço é perimenopausa. Mas um cansaço exagerado. Tem uma expressão que ela é o maior preditor de perimenopausa, que fala que a mulher ela tem um mix tão grande de emoções que ela não está se sentindo como ela mesma. Então, ela está diferente dela. Cansada, irritada, esquisita, sem memória, não lubrifica mais, não quer namorar. Então, a gente tem que pensar, será que é perimenopausa? Eu vou investigar a tireoide, eu vou investigar vitaminas, mas eu tenho que, muitas vezes, fazer um tratamento hormonal. Para essa mulher. Para dar esse up. Para sair da reserva da gasolina. E não deixar o motor fundir, como você falou. Muito bom. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente, olha lá. Tem muita coisa bacana aqui pra gente mostrar. Patrícia, obrigada. Um beijo. É possível engravidar quando entra nesse ciclo? Olha que pergunta interessante, Patrícia. Pode engravidar sim. Então, nesse período de perimenopausa, a mulher ela tem alguns ciclos que ela ovula, alguns ciclos que ela não ovula. Então, é indicada, se você não quiser engravidar, cuidar disso através de diferentes métodos. Mas pode engravidar, sim, na perimenopausa. Doutora, e por exemplo os exames de ultrassom, que a gente consegue ver o ovário, consegue ver a quantidade de óvulos e tal, também podem nos ajudar em algum sentido? Sim, hoje existem marcadores, né? Muitas mulheres querem ter filho depois dos 40. Sim. Então, será que eu ainda tenho uma reserva de óvulos bom? Então, o ultrassom no 5º dia do ciclo, né? Existe um hormônio que chama hormônio antimileriano, que dá uma ideia, sua reserva é boa ou não, eu quero demorar muito, não tenho um companheiro e eu quero ser mãe, congelar óvulos. Então, existe sim. E essa é uma pauta muito importante, porque se a mulher não pensou nisso antes e ela entra na menopausa, pode ser que ela não consiga mais engravidar com os óvulos próprios, a não ser que seja uma óvulo doação. Sem dúvida. Aqui hoje também a gente já trouxe essa pauta, é muito interessante, né? Sim, as possibilidades sim. hoje que existem. E com as leis aqui do Brasil, que são diferentes das leis de fora, né? Sim. Tem perguntinha do público? Na tela, olha lá. Érica, obrigada, um beijo. O que fazer para retardar a perimenopausa? Será que a gente faz alguma coisa para retardar, doutora? Érica, a mulher, ela já nasce com o número de óvulos que ela pode ter. Então, dentro da barriga da mãe, a mulher já tem o número de óvulos que ela vai ter para a vida toda. O que acontece? A obesidade, os maus hábitos, os alimentos ultraprocessados, muita gordura, muita fritura, o álcool, tudo isso pode prejudicar a qualidade dos óvulos, né? Então, mas retardar a perimenopausa é muito difícil. É praticamente genético. Nasceu com você quantos óvulos que você tem. Mas a qualidade, se vai ser um óvulo bom, um óvulo ruim, isso a gente consegue com os nossos hábitos de vida. Tá certo. Doutora, vamos voltar para as nossas fases, que a gente vai deixar aqui na tela, e falar também das questões ali dessa reposição hormonal, né, que seria já indicada para as mulheres, então com algumas queixas, e aí acho que a gente parou nessa 4ª fase. Perfeito. E aí o que acontece, Carol? É igual a TPM. Não tem mulheres que têm uma TPM mais leve,
que nem precisa de tratamento e umas mulheres que têm uma TPM de subir na parede. Verdade. Não tem mulheres que passam muito bem na gravidez e outras sentem muito mal. Verdade. O tratamento da perimenopausa, ele deve ser guiado pelos sintomas. Aham. Então, se eu tenho uma mulher extremamente cansada, esgotada, sem energia, diferente dela mesma, adorava namorar, não quer mais namorar, não é só a libido do sexo, é a motivação, é o impulso até para trabalhar. Tá, pra se vestir, Pra pra se olhar no isso. espelho, tudo isso. Tem uma outra queixa que é comum, a mulher começa a ter insônia, acordar no meio da noite e a ter dores musculares. Eu já vi muita mulher que estava na perimenopausa e foi diagnosticada como fibromialgia. Nossa. E na verdade era a perimenopausa. Mulheres que desenvolvem incontinência urinária pela falta do estradiol no assoalho da pelve e começam a perder urina a grandes Aí esforços. tem isso também, doutora? Tem isso também. Falta do estradiol, Falta do estradiol. Então, nesses casos, a reposição hormonal está indicada. E aí todo mundo fala, doutora, mas o hormônio não é perigoso, o hormônio não dá câncer. Gente, a gente tem que ter medo de quem prescreve o hormônio. Não do hormônio em si, para prescrever nas doses certas, não para deixar em doses extrafisiológicas, não para deixar o hormônio mais alto, mas para repor o tanque, para sair da reserva. É, porque é só a gente pensar assim, né? A gente tem muitos hormônios, a vida toda a gente precisa deles. Então, eles, na condição certa, eles nos fazem muito bem. Com certeza. E aí, essa reposição, ela não pode levar essa mulher a ter um nível de hormônio que era de uma menina de 15. Perfeito. Não é isso, doutora? Perfeito. A mulher 40, 50 mais, ela faz a reposição hormonal para ficar com os hormônios adequados para a faixa de idade. Ela não vai voltar a ser uma menina de 20, não é esse o objetivo. É uma adequação, né? A biologia, mas para que essa mulher tenha qualidade de vida, libido, empoderamento. Sem dúvida. Né? E aí, Carol, Vamos mostrar. mostrar. Já a gente põe perguntinha, então vamos mostrar aqui. Eu trouxe as formas. A gente tem a reposição hormonal em comprimido. Tá. Nós temos a reposição hormonal em gel. E nós temos a reposição hormonal em orofilme, que é como se fosse um gel, mas de colocar no céu da boca, tipo um chiclete. Ah, é? Por que que essa forma foi desenvolvida? Hoje, as crianças muitas vezes colocam a mão e se contaminam pelo hormônio da mãe ou da tia na perimenopausa. E as crianças estavam tendo a puberdade precoce. Doutora, eu ouvi muito isso e é verdade, né? Principalmente as meninas. Sim, Né? porque às vezes a mãe acabou de passar o hormônio na pele e a criança veio e sem querer colocou a mão. E às vezes não é nem só na região, mas falam que assim, ele fica mesmo, né? Na região que se passou, demora 20 minutos para ser absorvido. Se a criança põe a mão. Então, essa forma do orofilme, para quem tem crianças e adolescentes em casa, também é uma opção. Ao invés de você, então, fazer o pump, você Perfeito. coloca. Perfeito. E aí, Carol, dentro dessas formas que a gente trouxe, a reposição obrigatória é do estrógeno e da progesterona. Tá. Então, o estrógeno é o do viço da pele, o estrógeno é da disposição, da lubrificação. E a progesterona melhora o sono e protege aquele revestimento do útero dele engrossar com a reposição. E a testosterona, né? Aí muitas mulheres já chegam no consultório e eu quero a testosterona. O que que acontece? A testosterona, ela tá indicada nos casos de desejo sexual hipoativo. Ou seja, é a mulher que finge que tá dormindo na hora que o marido chega. É a mulher que ela sofre porque ela não tem mais desejo espontâneo. E uma mulher com 40 anos, ela merece ter uma vida sexual ativa. Carol, Mas sem dúvida, né, doutora? Total. Olha só, Hoje um momento até da vida a de tão 70, lindo. essa aqui é a de 70. Todas. 60. E um momento da vida tão bonito, 70. né? Que é de maturidade diferente. E às vezes ela tá numa fase que os filhos saíram de casa e que é o casal, é o melhor momento ali do casal. Então a testosterona tem as mesmas formas, tem a testosterona no gel e no orofilme. Mas é pra secar a barriga, é pra massa muscular? Não. É para a libido, o desejo sexual hipoativo. E outra coisa que é muito importante, Carol, é que a reposição hormonal não engorda. Muitas mulheres falam, ai, essa reposição hormonal engorda? Não engorda. Pelo contrário, ela evita que haja essa troca de gordura por músculo. Então ela não engorda nem emagrece, mas ela protege da piora da composição corporal. E te dá
uma base e uma vitalidade para você fazer atividade física, exatamente, para comer direito, não é verdade? Para dormir melhor. Então assim, as coisas que dependem da gente também, né, doutora? Exatamente. Ela dá o drive para ter um estilo de vida saudável. Mas isso é muito importante, a mulher saber que existe um recurso para que a vida dela, nesses 10... Cara, olha a conta que eu faço com as minhas pacientes. Entrou na perimenopausa com 40, vai viver até 80. Passa metade da vida na perimenopausa e na menopausa. É uma loucura, então, né? são muitos anos e que a gente pode entregar uma qualidade de vida para essa mulher. Sem dúvida, maravilhosa. Vou colocar a perguntinha do público e a gente pode fechar falando do chip da beleza? Podemos. Olha lá. Samara, obrigada, um beijo. O útero aumenta nesse período da perimenopausa? Depende, na maioria das vezes não. Inclusive, muitas mulheres que têm miomas no útero, os miomas, como o estrogênio cai, os miomas eles tendem a diminuir. Então, o volume uterino nessa fase, ele tende ao contrário, a diminuir. Perfeito. Tem mais perguntinha? Na tela. Olha lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Ai, que linda essa imagem. Lúcia, um beijo, obrigada. Minha sobrinha de 50 anos está menstruando há mais de 40 dias, isso é normal? Isso não é normal. É normal que ela menstrue ainda aos 50 anos. Tem mulher que entra na menopausa com 55 anos. Mas a duração do ciclo é de 3 a 7 dias. 40 dias menstruando, é preciso investigar. Ver se não tem um mioma sangrando, um pólipo sangrando, ou até o desequilíbrio hormonal que acontece nesse período de perimenopausa. E é por isso, Carol, eu tava até me esquecendo. Eu trouxe um DIU para mostrar para as mulheres. O DIU, ele pode ser a progesterona da reposição hormonal. Ah, legal. O DIU com progesterona. Então, o DIU, ele pode ser a progesterona e o estradiol em gel ou no orofilme. Ah, que legal. Mas quando a gente fala até do DIU, ele tem um estímulo só no ovário. Só no útero. No útero, Só não desculpa, no útero, não é sistêmico. Não é sistêmico. Então, olha que é interessante e ele ainda previne a gravidez, que nessa fase a mulher ainda pode engravidar. Então, a mulher 40 mais, que ainda ovula e que está na perimenopausa, o DIU é uma ótima opção, o DIU hormonal. Interessante, que daí coloca a quantidade, e tudo manipulado com a quantidade. Com certeza, com pessoa. certeza. Tem mais, olha lá. Obrigada, Cá, um beijo. Como faz para perder peso depois de identificar que já estou na perimenopausa? Olha que interessante a pergunta da Camila. A mulher, geralmente, ela engorda na perimenopausa, não é na menopausa. É nesses 7, 10 anos que antecedem a menopausa. Então, eu sempre gosto de dar 3 dicas. Primeira dica, mulher 40 mais é obrigada a fazer musculação. Porque o músculo vai proteger a queda do metabolismo. Segunda coisa, mulher 40 mais tem que comer proteína. Proteína, isso aí. E diminuir carboidrato. E mulher 40 mais, na perimenopausa, precisa fazer uma reposição hormonal de forma adequada. Fecha falando do chip da beleza, doutora. Bom, gente, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ela não caracteriza o chip da beleza, eu nem trouxe isso aqui, como uma opção para o tratamento da perimenopausa e da menopausa, por enquanto, no Brasil. Não existem estudos de segurança, de eficácia prolongados que mostram que o chip da beleza é uma opção. Então, hoje, o que nós temos, via oral, gel e orofilme. Então, o chip da beleza ainda pode ser que um dia eu venha aqui, Sem né? dúvida. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Então, até agora, são essas. Eu gosto de ser colocado, eu sei que você gosta de ser de forma transparente, porque no fundo a gente chama de chip da beleza. Exatamente. Mas ele é um hormônio, ele é um implante hormonal. Exatamente. E talvez o problema esteja nessa questão da forma como ele é manipulado e a quantidade que é colocada ali de hormônio. É isso, Exatamente. Né, e que não se fez um estudo que controlasse quanto que tem ali, ele libera, que é o que já foi feito com essas formas tradicionais. Entendi. Mas que em breve eu acredito que as grandes sociedades vão colocar como uma opção. Tá certo, doutora. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Ela é Carol. maravilhosa, né, gente? Vou deixar o contato pra vocês. A doutora Tassiane atende lá em Minas, que é em Passos, e atende aqui em São Paulo também, viu? @Tassiane Alvarenga, tudo junto, @Tassiane Alvarenga, tudo junto lá no Instagram. Você já encontra o trabalho dela e sempre maravilhosa aqui com a gente. Obrigada, Obrigada, Carol. doutora.